Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Ciliane, então estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um tema que está muito em alta ultimamente, que é o transtorno de personalidade narcisista. No entanto, eu achei por bem focar numa das principais características do transtorno de personalidade narcisista. Qual é? Acredito que você já saiba. É a ausência de empatia. Então, por isso que eu coloquei empatia versus narcisismo, né? Então, aqui, né, eu já descrevi aqui que a principal característica é a ausência de empatia. Então, eu achei bem interessante a gente focar no termo empatia. O que é a empatia, a tal da empatia? Eu descobri que é uma palavra muito linda, né? Então, por mais que é um termo assim que não parece que não nos chama muito a atenção, quando nós começamos a nos debruçar neste termo, né, neste conceito, eu fiquei muito maravilhada, porque, na verdade, eu cheguei a pensar que é muito mais importante quase que o amor. A capacidade de amar é a empatia. Então, a origem da palavra do grego é empatheia, que significa paixão, né? E o que eu achei bem interessante, assim, paixão. Mas no dicionário Michaelis também é descrita como habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreensão dos sentimentos, desejos e ideias de ações de outrem. E aí, como no grego empatheia significa paixão, né? Então, eu resolvi ir atrás também da origem da palavra, significa ali sofrimento, ato de suportar. Então, vamos voltar lá para o narcisismo. Eu achei por bem também nós pensarmos o seguinte, até eu mencionei, né? Como ele é um transtorno de personalidade, ou seja, estrutural, né? Como eu expliquei no vídeo anterior, ele se desenvolve junto com a personalidade do indivíduo. Por isso que ele é de difícil reversão. Provavelmente esse indivíduo, né? Não vou me aprofundar nisso agora, né? Até podemos no próximo vídeo aí falar sobre as causas do transtorno de personalidade narcisista, por que não? Mas por que eu quis focar nessa característica, empatia? Pelo seguinte, porque eu ousei ser otimista a pensar que se uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista procurar o tratamento, coisa que vai ser assim raríssima, né, de acontecer. No entanto, como eu falei no vídeo anterior também, a gente não pode subestimar a capacidade e o desejo de outra pessoa. Nós poderíamos focar nesse sentido. Por que não ajudar a pessoa a desenvolver empatia, focar na empatia, né? Na falta de empatia. Porque o que pode ter acontecido, né, como eu mencionei, durante o desenvolvimento da personalidade dessa pessoa? Ela deve ter sofrido muito, por que não? Né? Muitas rejeições. Isso acabou detonando com a autoestima dela. Isso proporcionou a ela uma dificuldade de suportar esse sofrimento. E aí, na idade adulta, onde ela já está formada, por consequência, ela foi atrás dessa compensação. E isso se transformou quase que, posso dizer assim, no objetivo da vida dela. Então, como ela sofreu muito, provavelmente, né? Porque os transtornos sempre vêm de traumas,
provenientes de muito sofrimento, né? Principalmente os estruturais, né? Porque os estruturais são quando nós somos crianças e nós não temos capacidade de elaboração, né? Então seria de extrema importância nós pensarmos e refletirmos sobre isso, sobre de repente nós, ao invés de, porque eu ando muito preocupada, porque eu vejo assim muito vitimismo em cima de quem é transtorno de personalidade narcisista. Então as pessoas estão fazendo todo estão transformando isso assim num ato de vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos e vamos criar grupos para nos defendermos dos narcisistas e tudo mais. Mas assim, e se a gente tentar fazer algo diferente? Por que não tentar uma outra coisa? Como, por exemplo, trabalhar nós mesmos. Por exemplo, será que eu tenho empatia? Será que eu não tenho características de transtorno de personalidade narcisista? Até compartilhando com vocês, eu postei esses dias um vídeo no Facebook de uma menina, né? Até era uma série, né? Era a cena de uma menina que tinha um transtorno de conduta. O transtorno de conduta, o que é? A psicopatia, né? Até não é legal usar o termo psicopatia antes dos 18 anos. Antes dos 18 anos é transtorno de conduta na criança, né? Ou menor infrator. Então, essa criança, ela tinha também, né? Porque também é uma característica de quem é portador de transtorno de conduta, conforme a idade dela, ela tinha uns 9, 10 anos. Ela causou sofrimento no irmão, agrediu o irmão, né? E o terapeuta ali foi tentando trabalhar, encontrar um meio de trabalhar aquela menina. E daí no final do vídeo mencionou-se, ela não tem empatia. Aí o terapeuta diz, temos que ter empatia por ela. Parece assim, meio, como é que eu posso dizer? Parece que nós estamos minimizando, né, a culpa, né? Claro que tem uma culpa, um culpado. Eles são culpados, porque eles têm também consciência, não o tempo todo, né? Mas eles têm lapsos de consciência, eles podem trabalhar isso. Também justifica-se a questão do sofrimento e tudo mais, mas assim, será que a gente vai isolar essas pessoas e julgar e simplesmente transformar elas em monstros? Será que a gente não pode tentar outra coisa, como eu falei? E daí houve um comentário nesse post onde a pessoa demonizou a menina. Claro, ela é horrível mesmo, mas será que nós também, né? O próprio comentário dela em chamar a menina de demônio, é um demônio, é um ser demoníaco, é um ser das... lembrei, é um ser das trevas, ela mencionou, né? Então, o fato dela fazer esse comentário, será que ela também não está demonstrando uma falta de empatia? Então, na verdade, eu fiz esse vídeo mais para colocar uma reflexão, né, em nós a respeito desse tema. Não que eu esteja defendendo quem tem transtorno de personalidade narcisista, eu já sofri também por causa desse transtorno, né, com pessoas, mas sofri muito, né, por causa disso. Mas assim, como terapeuta, eu penso que nós devemos encontrar um meio, nós devemos ser otimistas e trabalhar para que se desenvolva uma empatia mundial, né? Já que está tendo uma epidemia de transtornos de personalidade narcisistas, nós precisamos ir direto na fonte
é a falta de empatia. Então vamos trabalhar a falta de empatia. Vamos cuidar das nossas crianças, fazer de tudo para que elas sejam pessoas empáticas, né? Vamos criar meios, porque, veja bem, a empatia, como até eu mencionei no vídeo anterior, a questão dos pais narcisistas, não é você dar tudo, isso não é amor, não é você dar coisas materiais para os seus filhos, é você dar o tempo, né? Como é bem clichê isso, né? Falar isso, mas veja bem, a criança, né? Vamos falar de uma maneira mais profunda, mais clara, para que te desperte realmente isso. A criança, ela precisa perceber que você se sacrificou por ela, para que ela possa se inspirar em você e também perceber, puxa, eu vou também, é natural eu me sacrificar pelas pessoas que eu amo. E o que você vai fazer? Você vai estar ensinando a criança a amar. Você vai estar ensinando a criança a desenvolver meios dela ser resiliente. E provavelmente você vai estar contribuindo para que ela supere o sofrimento. E amanhã não tenha um transtorno de personalidade narcisista ou de psicopatia. Então nós precisamos focar nisso. Precisamos trabalhar o nosso interior, cuidar dos nossos filhos, dispor de um pouco de sacrifício, como diz aqui, paixão. Eu confesso para vocês que quando eu olhei o significado da palavra epateia, né, que é paixão, a primeira pessoa que eu lembrei foi quem? Jesus, né? Então, eu não posso falar de Jesus porque eu sou... nós temos que falar de ciência. No entanto, vamos falar do homem da história, Jesus. Quem que foi o cara mais empático da face da Terra? Quem que olhava nos olhos e dava um amor verdadeiro? Um amor possivelmente, relativamente possível de ser transmitido. Olhar nos olhos, você dá atenção. Até a imagem que me vem agora, daquela pecadora, tá no chão, estava toda machucada, e ele se abaixou, ele foi até a altura dela, foi de encontro, os olhos dele aos olhos dela, e ele levantou ela pela mão. Isso é um grande exemplo de empatia, né? Eu até achei estranho, paixão de Cristo, né? Por que paixão de Cristo? E daí eu pensei, puxa vida, agora eu entendi o porquê do significado empateia, paixão. Até quando eu fui procurar o significado depois de paixão, vieram várias fontes falando sobre a paixão de Cristo. Então, ele é um forte exemplo para nós, né? Vamos falar do homem da história, Jesus, aquele exemplo de empatia, o homem mais empático da face da terra, né? Então, ele, como agora, né, um grande homem que passou pela terra, o maior de todos, ele poderia nos ser essa inspiração para que possamos, de alguma forma, acreditar que mesmo as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista possam se reverter, né? Ou que pelo menos elas se deem conta, tem um lapso de lucidez, né? E como eu falei em um vídeo também anterior, nós podemos recorrer a forças sobrenaturais, a recorrer a um ser superior,
para que possamos alcançar as respostas que a ciência não nos dá. Principalmente agora que está acontecendo esse grande problema, né, das pessoas estarem sofrendo com os portadores de transtorno de personalidade narcisista. Então, gostaria muito que, se possível, você partilhasse esse vídeo para transmitir para as pessoas um outro olhar, né, no transtorno de personalidade narcisista. Vamos olhar de uma forma mais otimista. Claro, não vamos passar a mão na cabeça de quem tem transtorno de personalidade narcisista. É um problema muito sério mesmo. Mas vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar para que nós não estamos... Vamos fazer a nossa autoanálise e admitir que, de repente, eu tenho traços de falta de empatia. Será que realmente eu sei me colocar no lugar do outro? Não só na questão de dar um prato de comida, de dar um presente, não só em questões materiais, isso é muito fácil. Mas assim, essa questão de você se sacrificar, de você doar um tempo. Às vezes a pessoa liga para você, quer conversar com você, desabafar, às vezes ela nem fala de forma literal, mas você perceber, puxa, essa pessoa tá me ligando, será que de repente ela não tá precisando de uma escuta? E às vezes a gente nem se dá conta, a gente tá tão focado nos nossos próprios problemas que a gente nem se dá conta de que, de repente, aquela pessoa me procurou porque ela tá precisando de um amigo. Às vezes a gente é amigo, mas a gente não é tão amigo assim não, porque os meus amigos. Só que você não se dá conta às vezes de que o teu amigo não tem coragem de pedir ajuda para você porque muitas vezes, talvez sem você perceber, sem você se dar conta, você fechou a porta para ele. Né? Então precisamos pensar sobre isso. Então, espero que de alguma forma esse vídeo te inspire a fazer essa autoanálise e passe para frente, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.